Ok, muito boa tarde. No momento 17h54 do dia 21 de novembro de 2020. 21 de novembro de 2020, quem está falando é o juiz corregedor Oscar Aníbal Chiapano. Estamos juiz corregedor árbitro internacional em 194 países e com trânsito na Sura muçulmana. As indústrias de software e todas as indústrias de fabricação nos Estados Unidos, a Electrosystem, elas vão, a partir de hoje, fornecer todos os comprovantes de votos impressos. Não há mais nenhum tipo de formação de urnas sem terem os votos impressos, porque eles confessaram que sim, o software ele pode ser alterado pelo descobrimento da chave que altera o voto. Então todas as urnas no Brasil, elas foram manipuladas pela chave que altera o voto. E alegam que pode ser feito pelo detentor da chave, como também pode ser através de hacker, através de invasão de hacker. Ou seja, se você tem a chave com o laptop ou com o celular ou com o modem, você altera o resultado das urnas. Isto posto pela fabricante da indústria de urnas eletrônicas que compõem as que se encontram aqui no Brasil e as que se encontram nos Estados Unidos da América. Eles confessaram que a partir de hoje todas as urnas elas terão o seu resultado dado na hora do seu voto, do voto eletrônico feito em urna. Com isso, não haverá a possibilidade da invasão de hackers, ou seja, aparelhos de eletromagnéticos ou de eletrodinâmicos na transmissão de dados e compilação de dados, que eles alteram por ondas eletromagnéticas e podem invadir o software. Então, essa é a máxima. Temos também a denúncia de verdadeiros micro-ondas, ou seja, através de ondas eletromagnéticas que elas, sendo transmitidas para a população local, em qualquer local, pode ser um vale, pode ser uma cidade, pode ser um país. Essas ondas eletromagnéticas, elas fazem com que a água da temperatura do corpo ferva. Nós somos 85% água. Então, as ondas eletromagnéticas 5G da Huawei ou da China, que eles agora estão com um satélite que eles vão operar com as ondas eletromagnéticas de 8G. 8G são ondas eletromagnéticas que fazem ferver, quando apontadas em cidades, vales ou países, fazem ferver a temperatura da água do corpo humano, ocasionando como se fosse um forno de micro-ondas. A pessoa
ela ferve a água que existe no corpo dela, ela começa a ter hidrose, começa a suar, começa a ter alta temperatura, começa a ter desidratação, levando a convulsão, vômito, cefaleia e óbito. Então, essa arma eletromagnética, ela já existe e ela funciona pela China. A China colocou um satélite dessa eletromagnitude através de ondas de 8G no seu satélite, que se encontra em órbita, e que ele, apontado a cidades ou vales, ele pode fazer ferver a temperatura do corpo humano, levando as pessoas à falência, à desidratação, expostos a essas ondas eletromagnéticas, a ferver o cérebro. Então a China já está exposta mais uma vez com a Huawei. Não é à toa que foi encontrado morto o presidente dessa empresa. Como também eles estão exterminando todos os dissidentes empresários chineses, estão sendo levados presos a campos de concentração e as suas empresas estão sendo estetizadas pelo governo chinês e o seu capital está sendo confiscado. E os seus parentes também estão sendo levados para campos de concentração. Tudo isso já visto. Por favor, viralize isto o máximo possível. Maiores informações, entraremos em contato. Então, torno a repetir, a indústria de componentes de software, de urnas eletrônicas nos Estados Unidos, as empresas, todas elas que foram já descobertas, que o software, a chave, ele pode alterar a votação, transferir votos de um candidato para outro. Ele tendo a chave, ele pode fazer isso. E ele pode sofrer invasão por um laptop, por um telefone celular, e se ele tiver o conhecimento do número da chave, ele pode transmitir os votos de um candidato para com outro. Isto já averbado pelo próprio fabricante. Então, senhor Barroso, as eleições do dia 15 de novembro foram danificadas. O senhor vai ter que estabelecer que houve um pleito fajuto de crime eleitoral. As urnas foram alteradas e também os identificadores de todos os eleitores que eles colocaram o seu registro na máquina, que vocês tiveram o seu registro colocado no supercomputador do Tribunal Superior Eleitoral, eles foram esses registros do título de eleitor roubado. Roubaram todos os números dos eleitores, dos títulos de eleitores que fizeram parte do dia 15 de novembro de 2020. E o senhor sabe muito bem que isso aconteceu. E queremos saber onde estão esses registros dos títulos de eleitores. Estamos atrás de onde estão armazenados e sabemos que é para dar um golpe nas urnas em 1922. Tudo isto já descoberto. Entenderam? Então pedimos ao SEBIN, à ABIN, a Contra-Espionagem do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, que proceda às prisões dos membros do Tribunal Superior Eleitoral que compactuaram com este crime premeditado de roubo qualificado de dados dos títulos eleitores dos brasileiros que participaram
nas eleições do dia 15 de novembro de 2020. Como também o software e o supercomputador, que eles são prova do que ocorreu. E ali está o IP. E vocês sabem muito bem que nós vamos localizá-lo. Não adianta querer implodir o computador, dar pane no computador, porque nós temos o IP. E através do IP vamos localizar onde se encontram esses dados dos títulos de eleitor roubados. Então as urnas eletrônicas, elas são fajutas, elas podem ser manipuladas, invadidas, então as eleições estão canceladas e também está cancelado o último pleito do dia 15 de novembro de 2020. Isto é, fato, ato e circunstância de crime já identificado. E o senhor Barroso sabe muito bem que houve esse crime, esse roubo dos títulos de eleitores e a manipulação do voto. Tudo isto já é fato. E lá nos Estados Unidos, eles confessaram que há manipulação das urnas eletrônicas. Então, houve um default, houve um crime. Então, agora, basta dirimir pela lógica, não é, senhor Barroso? Pela lógica, não é, senhor Alexandre de Moraes? Pela lógica, houve um crime. Um crime que foi um estelionato do pleito em todo o Brasil. Então, não houve. Foi um default. Houve um roubo. O roubo à democracia. Um roubo contra a Lei de Segurança Nacional. Um roubo contra a escolha digna de seus representantes do povo. E isto tudo averbado pelos fabricantes da própria empresa que venderam esse supercomputador. Então eles sabem que seus bens vão ser confiscados, eles estão inseridos na Lei de Segurança Nacional e eles sabem muito bem que o software pode ser manipulado e eles confessaram. E ao confessar, todos vocês que tiveram a sabedoria de saber que através da chave do software você pode mudar os votos, você é coautor, você é cúmplice. Ouviram? Do Tribunal Superior Eleitoral. E todos os títulos de eleitores, eles foram roubados. Os números dos títulos de eleitores foram roubados para serem utilizados em próximos escrutínios de votos, que seria em 2022. Tudo isto já sabido. Estamos entendidos? Então, a partir de agora, estão em suspeição as urnas eletrônicas e o supercomputador do Tribunal Superior Eleitoral por crime contra a Lei de Segurança Nacional da escolha dos representantes no Senado, na Câmara de Deputados, nas prefeituras, nos governadores, nas governanças de 27 estados, nas prefeituras de 5.070 municípios, nos vereadores, nos deputados estaduais, deputados federais, todos estão em suspeição. Estão me ouvindo? Quem está falando aqui é o juiz corregedor Oscar Aníbal Chiappano, que assim determinamos. E assim será realizado. Pedimos às Forças Armadas, ao Exército, à Marinha Aeronáutica, à Prontidão, Polícia Federal, efetivar as prisões e também os inquéritos e também proceda ao Ministério Público a peticionar todas as necessárias tarefas para a averbação das oitivas destes crimes que foram cometidos por juízes, ministros do Supremo Tribunal Federal, juízes, ministros do Tribunal Superior Eleitoral. Todos eles vão ter que passar pelas oitivas. Estamos entendidos? Maiores informações entraremos em contato. Viralize isto o máximo possível.